Deus, louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glórias ao Espírito Santo de Deus. Que a paz e a graça e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo neste momento. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra da parte do Senhor. Mas antes, meus irmãos, de ler o texto oficial da pregação que farei, dessa meditação que farei com os irmãos, eu gostaria de fazer uma introdução, porque a palavra do Senhor, ela tem que ser entendida. E é isso que eu pretendo fazer, entender junto com os irmãos a poderosa palavra do Senhor. A introdução que eu pretendo fazer, meus amados irmãos, vou começar pelo livro do profeta Isaías. Vou ler 2 versículos no livro do profeta Isaías, 2 versículos no livro do profeta Samuel e 1 versículo na epístola de Paulo a Timóteo. No livro do profeta Isaías, capítulo 11, verso 2 e 3. E a palavra do Senhor nos diz assim: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Meus irmãos, aqui no versículo 2 do capítulo 11 do profeta Isaías, a palavra do Senhor, ela nos mostra alguns atributos que o Espírito Santo nos concede. Entre eles, sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. O temor do Senhor aqui, meus irmãos, não é um temor fóbico. O temor do Senhor aqui é obediência ao Deus Criador de todas as coisas. No versículo 3, meus amados e queridos irmãos, a palavra do Senhor, ela nos fala, nos alerta, na verdade, dizendo assim: e não julgará segundo a vista dos seus olhos. O que é julgar, meus irmãos, segundo a vista, segundo aquilo que a gente vê? É quando a gente olha para um irmão, para uma pessoa, seja ela qual for, e a gente diz: eu não fui com a cara daquela pessoa. Aquela pessoa tem uma cara, tem um jeito que não vale nada. Esse sentimento, meus irmãos, nós conhecemos ele muito bem como sendo preconceito. E se eu, irmão Valtemir, tenho um preconceito do meu semelhante, dos meus irmãos, eu posso estar cheio de qualquer coisa menos do Espírito Santo de Deus. Porque quando o Espírito Santo do Senhor passa a habitar em nós não alimentamos esse tipo de sentimento. Ainda no versículo 3, meus amados e queridos irmãos, a palavra do Senhor nos diz: nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Esta palavra aqui, meus irmãos, ela quer dizer que nós não devemos julgar pelo que nós ouvimos. Esse sentimento nós o conhecemos popularmente como a chamada fofoca. É quando alguém chega pra gente e fala: irmão fulano, tal pessoa, ela fez isso, fez aquilo, e aí a gente já ouve aquilo e já condena. Tem irmãos que ouvem alguma mal palavra em relação a outro, e ele já diz: eu não quero mais nem que aquele irmão me dê paz do Senhor, fazendo já um julgamento e uma condenação, sem ter conhecimento dos fatos. E julgar não cabe a mim,
nem a vocês. O julgamento, ele é único e exclusivo de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus irmãos, ainda nessa introdução, no capítulo 10 de 1 Samuel, versículo 6, a palavra do Senhor lá nos diz que o Espírito de Deus, quando desceu sobre Saul, ele passou a ser um novo homem. Meus irmãos, isso é transformação. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo do Senhor começa a fazer parte da nossa vida. Ou melhor, quando ele começa a coordenar a nossa vida, há a transformação. Aquele velho homem, aquela velha mulher de lá de trás, antes da conversão, morre e renasce uma outra pessoa em Cristo Jesus. Ainda em 1 Samuel, capítulo 10, agora no verso 7, a palavra do Senhor nos diz que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, aonde a gente botar as nossas mãos, Deus é conosco. O que é que isso quer dizer, meus irmãos? Isso quer dizer aqui, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós tomamos decisões e Deus, ele nos respalda. É como se nós tomássemos decisões guiados pelo Espírito Santo e Deus viesse e desse um carimbo, confirmando. Mas como é que funciona esse negócio, irmão Valtemir? Nós, quando estamos cheios do Espírito Santo, nós saímos por aí e Deus manda um anjo atrás de nós, não mexa com ele não, que ele está cheio do meu Espírito, deixa ele fazer o que ele quiser. É assim que funciona? Não. Lá na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, a palavra do Senhor nos diz que Deus, ele não nos deu espírito de medo, ele nos deu espírito de coragem, de sabedoria, de prudência, de conselho e de amor. Porque o Espírito Santo de Deus, também quando ele começa a habitar em nós, ele permite que nós venhamos a nos encher de amor. É porque, meus amados irmãos, poder sem amor vai nos tornar ditadores, insensíveis, sanguinários. E isso não faz parte do povo de Deus. Então o Espírito Santo, meus amados irmãos, ele nos traz este sentimento poderoso que se chama amor. Porque não adianta nós abrirmos o mar como Moisés foi usado para abrir o Mar Vermelho. Não adianta derrubarmos o muro de Jericó, como aconteceu com Josué, sendo usado por Deus. Não adianta fazer fogo descer dos céus, como Elias. Não adianta tanto poder, meus irmãos, se nós não tivermos amor. Amor pelo nosso próximo, amor pelos nossos irmãos da congregação, amor pelos nossos familiares. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu quis fazer essa introdução antes de ler o texto da reflexão que eu vou fazer com os irmãos. Porque a palavra do Senhor, se ela não for entendida, ela não tem muita significância nas nossas vidas. Eu quero pedir aos irmãos que leiam comigo Atos dos Apóstolos, seu capítulo 19. Nessa oportunidade, meus irmãos, eu irei ler do versículo 11 até o 17. E a palavra do Senhor nos diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito malignos, dizendo:
Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2 ou de mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era glorificado. Até aqui, meus irmãos, no versículo 17, do 11 ao 17. Meus amados irmãos, eu percebo, eu entendo aqui nesta palavra do Senhor, no versículo 11 e 12, a palavra do Senhor nos fala de um Paulo cheio do Espírito Santo, a ponto de quando ele não podia ir até onde estavam os enfermos, aquelas pessoas possuídas por demônios, ele mandava um lenço, conjectura minha, uma peça de roupa, uma capa, uma túnica. E Jesus carimbava a decisão de Paulo. Lembra-se de lá, quando a palavra do Senhor, em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 7, nos diz que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, as decisões que nós tomamos, Deus é conosco. Pois é, meus irmãos. Paulo, quando ele decidia mandar uma peça de roupa dele, um lenço, uma túnica, Jesus Cristo operava. Isso é respaldo com Deus. É esse poder e essa garantia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós passamos a ter quando nós nos intensificamos a nossa busca pelo Espírito Santo de Deus. Mas aqui no versículo 13 e 14, nós ouvimos falar de 2 exorcistas ambulantes. E exorcistas ambulantes, meus amados e queridos irmãos, no tempo antigo, era uma prática muito comum. Mas diferentemente de Jesus, esses exorcistas ambulantes, eles às vezes levavam até uma semana inteira praticando esse exorcismo para expulsar os demônios que se apoderava das pessoas. Mas quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio, ele mudou tudo isso, porque não foi mais necessário se perder tantos dias. Jesus simplesmente apontava a mão, o dedo e dizia: saia dele agora. E os demônios saíam. E esse poder o Senhor Jesus Cristo também nos deu. Mas esses exorcistas, meus amados irmãos, aqui o versículo 13 e o 14 que falam deles, nos diz que eles eram filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Mas os historiadores, eles entendem que esses homens não eram filhos de nenhum sacerdote. Eles simplesmente diziam que era filho de maioral do sacerdote para dar mais credibilidade às suas práticas de exorcismo. E esses homens, eles, na prática de exorcismo deles, eles às vezes faziam o exorcismo usando o nome de deuses pagãos. E às vezes não era nem dos deuses pagãos, e sim dos sacerdotes de alguns deuses pagãos. Mas eles ouviram falar de um certo Paulo que pregava, que operava sinais em nome do Senhor Jesus Cristo.
Então esses homens, meus amados e queridos irmãos, eles entenderam que poderiam também fazer a mesma coisa que Paulo fazia. Mas, meus amados irmãos, o que esses homens não entenderam é que Paulo não fazia isso de qualquer jeito. Paulo era um homem temente a Deus. Paulo buscava a Deus, Paulo buscava o poder de Deus, Paulo se enchia todo o tempo com o Espírito Santo de Deus. Ele era enchido com o Espírito Santo de Deus. E nós, meus irmãos, para nós podermos operar sinais, para nós fazermos a obra do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. E como é que nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus, meus irmãos? É renunciando às vontades pecaminosas de nossa carne, é mantendo a nossa mente em santificação e é vivendo uma vida em obediência ao Pai Celestial. Só assim podemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. É quando nós honramos a Deus. Porque lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, a palavra do Senhor nos diz que Deus honra aqueles que o honram. Mas, meus amados e queridos irmãos, no versículo 15, o demônio falou. E o demônio pergunta aos dois homens, dizendo: eu conheço a Jesus, eu bem sei quem é Paulo, e vós, quem sois? Meus amados irmãos, os demônios sabem quem é quem. Os demônios sabem quem é que tem comunhão com Deus. Os demônios sabem quem é que está na casa do Senhor de engano. Os demônios sabem quem é que estão fingindo ser algo que não são. E, meus irmãos, eu lhes asseguro que não adianta vestir roupas compridas, paletó, gravata, se não estiver verdadeiramente na presença do Senhor. Porque Satanás e os demônios que o servem envergonham, assim, a falsos cristãos. Nessa palavra aqui, meus amados irmãos, a palavra do Senhor no versículo 16, a palavra do Senhor nos diz que o endemoniado se assenhorou dos dois homens. E o que é se assenhorar? Ele dominou os dois homens, porque uma pessoa, quando ela está endemoniada, meus irmãos, ela tem muita força física. E o endemoniado se assenhorou desses dois homens, e a Bíblia diz que um pôde mais do que dois. Força de demônios, força física. E esse endemoniado, a Bíblia nos diz que feriu aos dois homens, rasgou-lhes a roupa e os colocou para correrem. Fugiram, nus e feridos. Meus amados irmãos, antes de concluir, eu gostaria de falar um acontecimento. Eu tive acesso a um relato de uma pessoa, de um conhecido meu, e ele me disse que visitou uma igreja evangélica. Ele assistiu o culto e no final do culto o pastor chamou aquelas pessoas para que fosse até a frente do púlpito. Ele se referiu como altar, mas eu entendo que é culto, que é púlpito. E as pessoas se reuniram e o pastor fez uma oração, começou a fazer um clamor. E entre essas pessoas estava um homem que começou a gritar e a gesticular, a fazer movimentos bruscos. As outras pessoas que estavam ali recebendo a oração próximos a eles
se afastaram e esse homem começou a ficar cada vez mais agitado. E havia um obreiro que estava fazendo a intercessão do lado, tinha um de um lado da igreja, da parede da igreja, e outro do outro lado. E aí ele foi na direção desse homem endemoniado e estirou as mãos para, na intenção dele, eu entendo que era colocar as mãos na cabeça desse homem endemoniado. E o endemoniado, meus irmãos, deu uma pancada nesse obreiro, que esse obreiro caiu de corpo e alma no chão. E aí, esse endemoniado também falou. Ele apontou para este obreiro que estava no chão e disse, e perguntou: quem é você para vir tocar em mim? Você está pensando que eu não vi você ontem dormindo com homem? O endemoniado, ele não falou assim, meus irmãos, ele falou de uma maneira bem vulgar. Ele disse mais: você está pensando que eu não vejo você quando você está tomando a sua cervejinha, utilizando a sua carreirinha? Eu estou lá com você. Eu vejo tudo isso. E esse obreiro, meus irmãos, ele se levantou, cabisbaixa, foi até o meio da igreja. E aqueles bancos compridos, ele foi, sentou no canto e abaixou a cabeça. Comparando com esta palavra esse texto que nós acabamos de ler, esse nosso irmão da igreja, essa igreja que eu falei que tinha esse obreiro, ele foi ferido também porque ele tomou uma pancada, ele caiu, deve ter se machucado, foi ferido. Ele não teve as roupas dele, as vestes rasgadas, mas ele foi envergonhado também, porque a vida de pecado dele foi exposta. Quando ele se levantou e saiu da presença do endemoniado e foi se sentar, era como se ele tivesse realmente fugido. Então, meus irmãos, é preciso que nós entendamos que o cristão, ele precisa buscar constantemente o Espírito Santo de Deus. Porque, meus amados e queridos irmãos, o Espírito Santo em nós é a espinha dorsal do cristão. Porque Satanás, ele sabe quem está na presença do Senhor, quem está carregando consigo o Espírito Santo de Deus. E ele sabe quem é que está só de engano na casa do Senhor. Então, meus amados e queridos irmãos, para finalizar, versículo 17. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Meus amados irmãos, a nossa vida, ela tem que ser um testemunho constante para nosso Deus, para nosso Pai Celestial. Porque muitas pessoas, elas se convertem a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quando ela vê a transformação que o Espírito Santo de Deus fez e faz em nós que somos cristãos. Então, meus irmãos, nesta manhã, eu peço aos irmãos que ore mais, busque mais poder de Deus, clame a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pelas suas misericórdias na nossa vida, para que possamos estar na presença do Senhor
e com poder espiritual. E assim, meus amados irmãos, eu agradeço a Deus por mais um dia que Ele está me dando. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. E peço a Deus que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue nos abençoando a mim e a cada um de vocês. Que a graça e a paz e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue na vida de cada um de vocês. E assim eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.